Pensão por morte, questões Sebrasp. Vamos lá? Veja só. Em relação aos benefícios previdenciários de natureza acidentária, julgue o item a seguir. Caso o trabalhador venha a óbito em decorrência de doença ocupacional ou acidente de trabalho, seus dependentes poderão fazer jus ao benefício previdenciário de pensão por morte acidentária. Certo ou errado? Certíssimo. Por quê? A causa da morte foi um acidente de trabalho, moléstia profissional ou moléstia do trabalho. Agora, cuidado, cuidado. Eu estou ouvindo desde o ano passado falando assim: pensão por morte acidentária equivale a 100%. Não! Pensão por morte acidentária ou não acidentária, a forma de cálculo dos 50% mais 10 por dependente. O que vai mudar é a base de cálculo. Por quê? Porque na aposentadoria por invalidez ou por incapacidade acidentária, né, que vai ser a base de cálculo para calcular a pensão, a aposentadoria equivale a 100% do salário de benefício. E, se for não acidentária, o valor da aposentadoria, que vai servir de base de cálculo para a pensão não acidentária, corresponde a 60% mais 2 para cada ano que exceder 15 anos de contribuição, se mulher, e 20 anos de contribuição, se homem. Então, cuidado! Tanto faz a pensão por morte ser acidentária ou não acidentária, o valor que nós vamos calcular é 50% mais 10 por dependente. Tá? De quê? Do valor da aposentadoria que o segurado vinha recebendo ou da aposentadoria por incapacidade permanente a que ele teria direito na data do óbito. Ora, se for uma causa acidentária, a aposentadoria por incapacidade permanente será acidentária. Se for uma causa que não seja acidente do trabalho, vai ser uma aposentadoria por incapacidade permanente não acidentária, tá bom? Então fica aí a dica. Então veja, um segurado falece em razão de acidente de trabalho. Seus dependentes têm direito à pensão por morte? Sim, de natureza acidentária. Correto. Próxima questão. Acerca do regime geral de previdência social RGPS, julgue o item subsequente. Veja, o cônjuge de segurado do regime geral de previdência social tem direito ao recebimento da pensão por morte de modo vitalício, independentemente do tempo de matrimônio e do tempo de contribuição do segurado. Certo ou errado? Questão dada de bandeja. Errado, né? Por quê? Porque nós já aprendemos que a pensão vitalícia, ela não é mais a regra, né? Para que o cônjuge, companheiro ou companheira, tenha direito a uma pensão por morte vitalícia, o que tem que ocorrer? O segurado, na data do óbito, tem que ter pelo menos 18 contribuições e 2 anos de casamento ou união estável. E o cônjuge pensionista, 45 anos de idade ou mais, na data do óbito daquele segurado. Se a morte for decorrente de acidente, acidente qualquer, não precisa dessa regra de 18 contribuições e 2 anos de casamento ou união estável. Basta que o cônjuge pensionista tenha 45 anos ou mais de idade na data do óbito, tá bom? Então, neste caso, não é independentemente do tempo de matrimônio. Próxima questão. De acordo com a jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça, a lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela, letra A, vigente na data do óbito do segurado, letra B, vigente na data do requerimento desse benefício ao INSS, letra C, vigente na data da decisão do requerimento administrativo proferida pelo INSS, letra D, na data mais favorável ao beneficiário, e letra E, na data mais favorável ao INSS. Súmula 340 do STJ. É aquela vigente na data do óbito do segurado. Ainda que o requerimento seja feito muitos anos, né, depois da lei ter sido revogada. Mas é sempre a lei aplicada, sempre aplica a lei vigente à data do óbito. Então, súmula 340 do STJ. Portanto, a alternativa correta aqui, alternativa A. Mais uma. Péricles, que era segurado facultativo do regime geral de previdência social, morreu em 2/2 de 2023, vítima de acidente de trânsito. Penha, mãe de Péricles, habilitou-se 60 dias após a morte de seu filho para o recebimento de pensão por morte. Então, Péricles tem uma mãe. Marcela, sua companheira desde 2020. Então, Péricles tinha uma companheira chamada Marcela. Requereu o mesmo benefício 100 dias após o falecimento de Péricles. No que se refere a essa situação hipotética, julgue os itens seguintes sobre o benefício pensão por morte. Olha, eu tenho aqui um dependente companheira e uma mãe. São dependentes de classes distintas. E havendo dependente numa classe superior, exclui-se o direito para os dependentes de classes inferiores ou das classes seguintes. Vamos julgar o item. Havendo comprovação em processo judicial, a qualquer tempo, de simulação ou fraude na união estável, Marcela perderá o direito à pensão por morte, cabendo a cobrança dos valores recebidos indevidamente. Certo ou errado? Certo. Perderá a qualidade de dependente, né, a qualquer tempo quando o cônjuge, companheiro ou companheira, em processo judicial ficar comprovado que houve fraude ou simulação no casamento ou na união estável. Então, aqui está correto. Outra questão. A legislação aplicada à concessão do benefício de pensão por morte é aquela em vigor na data do requerimento do dependente, independentemente da data de óbito de Péricles. Olha só, sempre Sebrasp vem com isso. É sempre aquela vigente na data do óbito do segurado. Portanto, essa questão está errada. Mais uma. Ainda que comprove a qualidade de dependente na categoria de companheira de Péricles, Marcela não terá direito ao benefício, uma vez que não fez o requerimento em até 90 dias da data do óbito de Péricles. Certo? Errado. Ela terá direito sim, mas como ela requereu depois de 90 dias da data do óbito, ela terá direito a partir da data do requerimento. Então, aqui está errado. Ainda, com relação ao benefício pensão por morte, julgue os itens subsecutivos.
Atendidos os critérios discriminados na legislação previdenciária, a pensão por morte será devida ao conjunto dos dependentes do segurado do regime geral de previdência social que falecer, aposentado ou não. Certo? Certíssimo, né? É o que a lei fala. A pensão por morte será devida ao conjunto de dependentes do segurado falecido, aposentado ou não. Então, aqui está correto. Pode verificar. E agora? A concessão de pensão por morte é protelada pela falta de habilitação de outro possível dependente, e qualquer habilitação que importe em exclusão ou inclusão de dependente produzirá efeito a contar da data do óbito. Tudo errado, né? Porque eu não preciso aguardar os demais dependentes se habilitarem à pensão para eu requerer a minha e ela ser concedida. Então, a concessão da pensão por morte não é protelada, tá? Não será protelada pela falta de habilitação de outro possível dependente. E se, no futuro, houver inclusão ou exclusão de dependente, os efeitos são a partir da data da inclusão ou da exclusão, e não da data do óbito. Então, aqui está errado. Pode aí conferir o gabarito. Vamos lá. Tarsila, enfermeira, faleceu em 10/12 de 2022, deixando uma companheira com quem mantinha união estável desde 10/9 de 2021. Um filho adotivo, menor de idade, e com deficiência intelectual grave, e um menor de idade sob sua guarda. Então, Tarsila tinha uma companheira e ela tinha um filho adotivo com deficiência intelectual grave e também um menor sob guarda. Essa é a história. Ao tempo do falecimento, Tarsila exercia 3 atividades profissionais. Mantinha um vínculo de emprego de enfermeira em clínica particular, desde 2005. Prestava por conta própria serviços de enfermagem em residência de clientes idosos acamados desde 2010. Então, exercia atividade por conta própria. E mantinha um vínculo de emprego público federal na área da saúde desde 2021. Tarsila mantinha filiação e inscrição no regime de previdência social relativa a todas as atividades profissionais que exercia e havia recolhido tempestivamente as respectivas contribuições previdenciárias antes de falecer. Considerando a situação hipotética apresentada, com relação ao benefício de pensão por morte devido, aos dependentes de Tarsila, assinale a opção correta, conforme a Emenda Constitucional 103 de 2019 e a Lei 8.213 de 91. Para tanto, considere que a sigla RGPS, sempre que empregada, refere-se ao regime geral de previdência social. Então, contou uma história enorme, né? E vamos ver as opções. Letra A. O menor que estava sob a guarda de Tarsila deterá a qualidade de seu dependente por equiparação legal ao filho da segurada, presumida a dependência econômica, enquanto o filho adotivo dela deterá a qualidade de seu dependente tão somente se a condição de deficiência tiver sido reconhecida previamente ao óbito da segurada, por meio de avaliação biopsicossocial realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar. Eu tenho 2 casos aqui. O caso do menor sob guarda. Legalmente, não é
dependente do regime geral. A lei não coloca no rol de dependentes o menor subguarda. E mais, a Emenda Constitucional 103, a que se refere o enunciado da questão, traz expressamente que, para fins de pensão por morte, equiparam-se a filho exclusivamente o menor tutelado e o enteado, desde que comprovada a dependência econômica. Então, aqui, olha, menor sob guarda não detém a qualidade de dependente. Aí, veja, o filho adotivo deterá a qualidade de seu dependente tão somente se a condição da deficiência tiver sido reconhecida previamente ao óbito da segurada. Errado. O que acontece é que a Emenda Constitucional 103 trouxe a possibilidade de dependente inválido ou com deficiência intelectual, mental ou grave tenha o reconhecimento dessa condição previamente ao óbito do segurado. Mas não é condição necessária para a pensão por morte. Ele pode ser avaliado no momento em que ele for requerer o benefício. Então, letra A, errado. Letra B. A companheira de Tarsila deverá ser habilitada como dependente e fará jus à percepção da pensão por morte vitalícia no regime geral, relacionado aos 3 regimes previdenciários da falecida. Primeiro, a Tarsila, ela só é segurada do regime geral, nas 3 atividades exercidas, porque ela era empregada, contribuinte individual, porque exercia atividade por conta própria, e era empregada pública, também amparada pelo regime geral. Então, ela está sempre no regime geral de previdência social. Quanto à questão da vitaliciedade da pensão, veja só, nós temos a união estável 2021 para 2022 a menos de 2 anos. A menos de 2 anos. Ela faleceu, mas não se fala do motivo do falecimento. Então, eu não posso entender que o falecimento seja por acidente, né? Como não tem união estável há mais de 2 anos, no caso, a pensão por morte será devida à companheira? Sim, mas por apenas 4 meses. Então, aqui na letra B, eu já posso eliminar. Mas eu poderia eliminar também, por quê? Porque a questão não me dá a idade da companheira. Então, como que eu posso dizer que é vitalícia a pensão? Vamos lá, letra C. O valor da pensão por morte de Tarsila, a ser partilhado entre todos os seus dependentes, deverá corresponder a 100% da aposentadoria que ela teria direito se, na data do óbito, estivesse aposentada por incapacidade permanente, observado o limite máximo de benefícios do regime geral de previdência social. Errado, porque quem serão os dependentes de Tarsila? O filho adotivo e a companheira. Então, para 2 dependentes... Espera aí, só um minuto. Só que nesse caso aqui, eu tenho, quase que eu caí, eu tenho um dependente ali com deficiência intelectual. Quando há, entre os dependentes habilitados, um dependente inválido ou com deficiência mental, intelectual ou grave, o valor da pensão por morte equivalerá a 100%, sim, da aposentadoria que vinha recebendo o segurado, que não é o caso de Tarsila, ela não era aposentada, ou 100% da aposentadoria por incapacidade permanente, a que ela teria direito na data do óbito.
Então, portanto, a letra C é a correta, tá? A letra C é a correta. Desculpa, por quê? Porque aqui eu tenho um dependente com deficiência. Letra D. O valor da pensão por morte de Tarsila, a ser partilhado entre todos os seus dependentes, deverá corresponder a uma cota familiar de 50%, acrescida de 40%, para o valor que supere o limite máximo de benefícios do regime geral. Errado, né? Se não houvesse um dependente ali com deficiência, seriam 2 dependentes, e aí seria 50 mais 20% limitado ao teto do regime geral. Só que, como eu tenho um dos dependentes com deficiência intelectual, aí sim a emenda constitucional e o próprio decreto 3.048 dispõe, né, será de 100% dividido em partes iguais entre os dependentes. Letra E. Nenhum dos 3 dependentes de Tarsila, beneficiários de pensão por morte, independentes, derivadas dos vínculos previdenciários que a segurada mantinha, poderá perceber mais de uma pensão à conta do regime geral, sendo permitida apenas pela pensão mais vantajosa ou pelo acúmulo, com a pensão específica derivada do vínculo previdenciário relativo ao emprego público de Tarsila. Nossa, muita confusão, né? Na verdade, todos os 3 vínculos previdenciários de Tarsila é em relação ao regime geral. Então, vai ser concedida uma só pensão, considerando ali os seus salários de contribuição. Então, letra C é a resposta correta, tá? Pode marcar aí, letra C, a resposta correta. Mais uma. No que diz respeito ao plano de benefícios da Previdência Social, julgue os itens a seguir. Veja, não faz jus à pensão por morte o pretenso beneficiário que tenha sido condenado criminalmente por sentença transitada em julgado pela prática de crime que tenha dolosamente causado a morte do segurado. Certo, né? Olha só, houve ali a condenação com sentença transitada em julgado pela prática de crime doloso, né? Homicídio doloso do segurado. Então, aqui está certo. Olha, pode ter sido condenado como autor, coautor ou partícipe. Ou mesmo condenado pela tentativa de homicídio. Também perderia o direito à pensão. Vamos à próxima? No que diz respeito ao plano de benefícios da Previdência Social, julgue os itens a seguir. É constitucional o reconhecimento do direito previdenciário à pensão por morte para a pessoa que tenha mantido, durante longo período e com aparência familiar, união com pessoa casada, porquanto o concubinato se equipara para fins de proteção estatal às uniões afetivas resultantes do casamento e da união estável. Certo? Errado, né? Erradíssimo. O Supremo Tribunal Federal já julgou entendeu como inconstitucional a pensão à pessoa, ao concubinato. O concubinato, ele não encontra amparo, né, previdenciário no texto da Constituição. Por quê? Porque é vedado a bigamia. Então, neste caso, havendo uma outra relação, ainda que com aparência familiar, mas com uma pessoa casada no mesmo período de uma pessoa que mantém um casamento ou mantém uma união estável, essa outra pessoa não será considerada companheiro ou companheira, e sim concubina. E o concubinato não tem amparo previdenciário. Portanto, errado, não é
não é constitucional o reconhecimento do direito à pensão por morte a essa pessoa. Vamos seguindo. Desde a publicação da Emenda Constitucional 103 de 2019, é vedada a acumulação de mais de uma pensão por morte deixada por cônjuge ou companheiro, no âmbito do mesmo regime de previdência social, mesmo que se trate de pensões do mesmo instituidor decorrente do exercício de cargos acumuláveis. Essa questão, ela estaria melhor no tema de regime próprio de previdência social. Olha só, no regime geral, não é possível você receber mais de uma pensão deixada por cônjuge ou companheiro, deixando para o pensionista a opção pela pensão mais vantajosa. Já no regime próprio de previdência social, a regra é a concessão de uma só aposentadoria ao servidor e, consequentemente, uma só pensão por morte, salvo se esse servidor exercer mais de um cargo, acumulação de cargos autorizados pela Constituição Federal. Nesse caso, poderá receber mais de uma aposentadoria em relação a cada cargo e, por derivação, instituir mais de uma pensão. Então, aqui, olha, é vedada a acumulação de mais de uma pensão por morte deixada por cônjuge ou companheiro no âmbito do mesmo regime de previdência social. Sim, mesmo que se trate de pensões do mesmo instituidor decorrentes do exercício de cargos acumuláveis. Aí esse mesmo que não, né? Então, exceto de pensões do mesmo instituidor decorrentes do exercício de cargos acumuláveis. Então, nós vamos marcar errado. Bom, vamos seguindo? Aldo iniciou seu contrato de trabalho em 1º de março de 2021, passando a efetuar suas primeiras contribuições à Previdência Social. Então, ele ingressa no regime geral em março de 2021. Em julho de 2021, Aldo sofreu um acidente de moto durante um final de semana em que não trabalhava, tendo, por isso, de ficar hospitalizado. No mês seguinte ao acidente, enquanto Aldo ainda se encontrava hospitalizado, a sua esposa deu entrada em pedido de auxílio-doença em benefício dele. Olha, 2022, Sebrasp utilizando auxílio-doença. Depois de 3 meses internado no hospital, Aldo faleceu em 15 de outubro de 2021, sem deixar filhos ou pais vivos. Nessa situação hipotética, dado o falecimento de Aldo, a esposa poderá receber do INSS. Letra A, o auxílio-doença, na qualidade de sucessora, o salário-família, devido a partir da data do acidente de Aldo, a pensão por morte, a partir da data do óbito de Aldo, a pensão por morte, a partir da data do óbito de Aldo. Aí, a letra C, D, tá igual, né? Letra E, a aposentadoria por invalidez do falecido esposo na qualidade de sucessora. Bem, nós temos aqui que o Aldo, a esposa de Aldo, requereu, em nome dele, o auxílio por incapacidade temporária, aqui chamado auxílio-doença. Bem, mas no curso da análise do benefício, Aldo morre. Qual é a pensão, qual é o benefício que o dependente tem direito? Pensão por morte. Então, na qualidade de dependente, a esposa terá direito à pensão por morte. Agora, a partir da data do óbito,
se requerido até 90 dias do óbito. Olha, auxílio-doença na qualidade de sucessora, não. Por quê? Embora tenha requerido o auxílio-doença, se deferido e Aldo tivesse falecido e não recebido o benefício em vida, aquilo se transformaria no que a gente chama de resíduo. E o pensionista, no caso a esposa, receberia, tá? Mas ela não receberia o benefício de auxílio-doença, mas o crédito que teria aquele segurado falecido, e aí se chama resíduo. Então, na verdade, nós vamos ficar com a letra C.